Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, noite de segunda-feira, já entrando na terça, para falarmos da épica vitória do Vozão em pleno Morumbi, 1-0 no São Paulo, gol de Pedro Henrique. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com Cássio Zirpoli e Thiago Minhoca, que vão analisar essa partida. Dá aqueles recados importantes, tá? Deixa sua curtida aí, você que tá chegando, já deixa o like, torcida do Vozão empolgada, deixa o like aí para mostrar a força da torcida do Vozão e, claro, a felicidade de vocês com essa grande vitória. Também se inscreve no canal se você não é inscrito, se você já é, divulga aí pros seus amigos, em grupos de torcedores. Estamos bem perto aí da marca dos 100 mil inscritos, tá? Menos de 300, tá? Nesse momento, para a gente atingir aí a marca de 100 mil. Vamos atingir durante essa semana, né? Porque no sábado tem o Experience, né? Experience aí para comemorar os 100k. Obviamente, teremos os 100k até lá. E a gente conta muito com a ajuda de vocês para chegar antes de sábado a esse número, tá? Então dá essa moral pra gente. Entra no seu outro e-mail aí, se você tem aquele e-mail da faculdade, aquele e-mail do trabalho. Se inscreve também, dá essa moral pra gente aqui. Agradecer também Bet Nacional, nossa parceira, a Bet dos brasileiros. Vai lá, mas vai na boa. Aposta em entretenimento, não é investimento. Jogue só o troquinho do pão ali, jogue com responsabilidade. Também tem o nosso Clube 45, que vocês sabem é a forma que vocês têm de nos apoiar de forma direta e entrar na nossa comunidade lá no WhatsApp, né? Você vai no apoia-se, apoia.se/podcast 45 e se torna membro apoiador e você será adicionado ao nosso maravilhoso grupo do WhatsApp. Tá certo? Sem mais delongas, né? Porque já atrasamos aqui, então já vamos direto ao boa noite. Começando com o Cássio Zirpoli. Boa noite, Cássio, tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite, Minhoca. Boa noite pra galera. Márcio que tá na parte técnica. Hoje, isso aqui é uma parte do programa, só adiantando, isso aqui, como esse jogo encerrou a 25ª rodada, né? Esse jogo isolado na noite de segunda-feira. Daqui a pouco o Fred vai chegar com os gráficos de Canva que ele faz para a gente analisar as situações da competição. Bahia ali no G6, mas voltando a se aproximar do G4. O próprio Ceará, que a gente vai trazer aqui, mais um Ceará que volta a vencer e ali fixo quase na primeira página. E, obviamente, sobretudo, a briga contra o rebaixamento, que está ficando cada vez dando um laço maior. Mas isso é mais para frente. Nesse momento aqui, a gente vai avaliar essa vitória do Ceará, a terceira como visitante na competição, né? Aí, porra, o Castelão é quase meio a meio, mas não é meio a meio, né? Assim, quando o cara é mandante, o cara tem lá o setor das cadeiras do lado onde fica a cabine de imprensa, tem, não sei se a precificação se tem algum acordo do tipo, mas enfim, a iluminação é toda de quem é o mando era do Fortaleza, assim, o Castelão estava com as cores do Fortaleza, não estava roxo, né, como o Ceará costuma colocar, estava azul, estava vermelho. Então tem aquela vitória, tem a vitória excepcional contra o Cruzeiro e essa agora no Morumbi, que, assim, o Morumbi, só falar antes de passar para mim, só uma característica para falar logo. O Morumbi é aquele tipo de estádio que tem, tipo Morumbi, Maracanã, Castelão é assim também, o Arruda, acredito que o Mineirão seja dessa forma, o Mineirão eu nunca fui, mas esses são estádios que, se o público assim não for muito bom, ele sempre vai estar com a cara assim, parece estar deserto. O público do São Paulo foi o pior do São Paulo em muito tempo. Mas, querendo ou não, são 12 mil pessoas, meu irmão. Se você botar 12 mil pessoas numa rua, é um protesto grande, tá? Bota 12 mil pessoas na manifestação aí. Mas no Morumbi, num jogo, parece assim que é o jogo de aspirantes. Sei lá, sub-20, alguma coisa assim. Muito curioso, meu irmão. Como... detalhe, até me chamou a atenção quando deu 12 mil, porque o visual parecia... Você pensa até que tem muito menos. Mas, enfim, foi esse o público do Morumbi, que a gente até trouxe até na pré-rodada. Eu gravei com o Fred na sexta-feira, a gente não tinha como, estava muito cedo, o jogo foi na segunda, para ter a análise sobre escalação, coisa do tipo, mas a gente falava assim, em relação ao perfil do jogo. E a eliminação do São Paulo na Libertadores, assim, ela foi muito benéfica para o Ceará. Assim, a falta de confiança do time, que tinha 3 derrotas, agora tem 4 derrotas seguidas, o público esvaziado, porque o São Paulo, mesmo dividindo Libertadores com o brasileiro, o Morumbi estava cheio.
e o nível de pressão do torcedor que a gente falou. Se o gol não sai logo, a torcida vira contra. Então, no fim das contas, virou um caldeirão favorável ao Ceará, que conseguiu... detalhe, poderia ter visto até com mais facilidade. Não com aquele pênalti mandrake, que é Bruno Arleu, né? Mas gosta de marcar um pênalti que não existe, né? Mas é o lance de Pedro Raul. Aquilo era para fazer 2-0, mas no fim das contas não fez falta. Muito bem, o Lucas Farias fala: quanto tempo o Cássio não fazia pós-jogo do Vozão? Bom que retornou. Vitória especial, né? Então, telecast especial aí para falar dessa grande vitória do Ceará. O João Pedro tá por aqui, o Thiago Mota, o Yuri Farias, falou que é nosso fã aqui. Valeu, Yuri, o seu Flor tá por aqui. Bom, Thiago Minhoca, boa noite para você. Boa noite. Um resultado que não tem nem o que dizer, né? Um resultado muito grande para o Ceará, muito também pelo contexto, né? Já não vencia alguns jogos. E eu até ontem com o Antônio aqui sobre o Vitória, eu falei, eu acho que a esperança do Vitória é o Ceará perder do São Paulo e ele enfrentar o Ceará em casa, vencer e diminuir essa distância para 3 pontos e jogar o Ceará ali para a briga do rebaixamento. E não foi isso que aconteceu, né? O Ceará vence e aí... Se a gente já disse aqui que o Sport, o Fortaleza já estão meio que rebaixados, a sensação depois de hoje é que o Ceará carimbou a sua permanência com essa vitória lá no Morumbi. É isso, Fábio. Boa noite para Cássio, para quem está acompanhando. Né? São 9 pontos de diferença, mas na prática são 10, né? Aliás, são 9, né? Porque quem está é o Juventude, né? Na verdade, seria 10 para o Vitória, que até então era o 17º colocado e agora é o 18º. Então, assim, eu vejo que o Ceará, ele... Não vou dizer que ele sela essa permanência, mas é aquela permanência virtual, né? Porque o Ceará, se vencesse hoje, ele daria a tranquilidade necessária ao que a gente já começa a ver com o Grêmio, com o Vasco, né? E o Ceará não teve uma queda de rendimento tão acentuada. Sempre era aquela equipe que conseguia, vez ou outra, esse resultado. Ao longo da semana passada, eu cheguei a abordar muito antes dessa partida, né? Que como o Ceará ia ter mais de uma semana para enfrentar o São Paulo, e o São Paulo ia jogar na quinta-feira pela Libertadores, eu já destacava antes mesmo da eliminação para a LDU que o Ceará tinha condições de ganhar do São Paulo, porque o São Paulo vivia uma queda acentuada de rendimento, junta-se a isso o fato de ter sido eliminado, protesto da torcida, vaia, pedindo fora ali Casares, né? A questão do presidente do São Paulo. E deu para ver isso, como o caso trouxe, né? 12 mil apenas no Morumbi. A gente sabe muito bem que o torcedor de São Paulo, hoje, né, dos 4 maiores clubes de São Paulo, geralmente é que tem colocado mais torcedor, tem ingressos mais populares, comparado a Corinthians, a Palmeiras, até mesmo o próprio Santos. Então, esse fato fez com que o jogo se tornasse viável para o Ceará. Uma possibilidade real de fazer algo que ele nunca tinha feito até então, que era vencer lá pelo Brasileiro. Porque o Ceará já tinha vencido há 10 anos atrás pela Copa do Brasil, que até então tinha sido a única vitória do Ceará sobre o São Paulo no Morumbi, e até mesmo na capital, porque isso aconteceu uma vez em 2022, quando o Ceará ganhou do Palmeiras, né, no Allianz Parque, na estreia do Brasileirão daquele ano. Então, o contexto desse jogo era o Ceará se tornava sim um alvo. A gente tinha abordado isso, se eu não me engano, no raio-x da semana passada, que a gente falava, nesse momento, com os resultados que estão acontecendo, a gente começa a ver, tanto que a gente falou aqui no programa, qual seria o corte? E eu cheguei até a abordar. Eu acho bom a gente olhar para esse Ceará. Por quê? Não pelo que o Ceará fez ao longo do ano, porque ao longo do ano o Ceará, em vários momentos, quando a corda apertava, o Ceará dava uma resposta. Eu até cheguei a essa... Olho no Ceará, porque assim, se por acaso ele demonstrar uma queda de rendimento, em termos de qualidade, né, em termos de opções e peças, o Ceará pode ser uma equipe que pode entrar numa espiral negativa. Só que em vários momentos da temporada, sempre em jogos chaves, em jogos onde, eita, agora o Ceará é alvo. O Ceará sempre dava uma resposta e conseguia sair dessa situação, e não foi diferente no jogo de hoje, jogando lá em São Paulo. Eu acho que o grande ponto, sabe, Fábio, é porque o jogo ele foi um jogo do Ceará mesmo, do Condé, em termos de... Houve um momento que eu estava olhando o jogo, né, o São Paulo melhor em um determinado momento, eu já estava imaginando, já vai ter o torcedor que já vai criticar porque o Condé é medroso e não sei o quê. O São Paulo colocou 2 bolas na trave, uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. E eu já estava vendo esse contexto de tipo uma reclamação, o time pouco inspirado no ataque, praticamente poucas jogadas, né, em termos gerais. Acho até, e aí entra um pouco mais na partida,
A ideia de time era a ideia que todo mundo já imaginava, né? O time que entrou dentro de campo já com os titulares estabelecidos, como o Marcos Vitor, o Matheus Bahia, que não puderam jogar na rodada passada porque são jogadores contratados do Bahia, a volta do Pedro Raul, a volta do Fabiano, a volta do Richardson. Então era o Ceará melhor que você tem hoje. Ainda acho que pode ainda o Condé melhorar, por exemplo, a escolha do Paulo Baia hoje, que é de fato hoje um titular, muito embora eu acho que essa foi a grande questão do primeiro tempo. O Ceará começa bem a partida. O Ceará tem ali 3 chances, uma com o Pedro Raul, um chute fraquinho, depois uma cabeçada, que foi a mais perigosa, o Rafael estava bem posicionado, né, goleiro de São Paulo, e depois um chute de fora da área ali do Richardson, sem muita dificuldade, né, para o goleiro do São Paulo defender. E o São Paulo, eu acho que só vai de fato acordar para o jogo, se ter uma condição mais real, a partir da metade do primeiro tempo em diante, que aí é quando realmente o Ceará não consegue mais trocar passos. O Ceará começa a errar muitas vezes. Uma delas foi uma série de bola errada ali com o Dieguinho, o Bobadilha roubou a bola, e aí ali na finalização, quase o São Paulo abriu o placar, né, numa chance ali que a saída de bola do Ceará não estava tão boa. Depois teve um outro erro também ali da saída de bola do Ceará, de novo também, o Dieguinho ali cometeu uma falha, o São Paulo quase conseguiu fazer o gol ali, numa jogada que teve ainda um desvio, a bola ainda bateu no travessão ali, quase o Bruno acabou, enfim, né, não ia ter culpa da jogada. O Bruno também, em alguns momentos, saía do gol, assim, com um certo descuido, teve uma cabeçada do Sabino, se eu não me engano, não sei se já era o Sabino ou se era o Arboleda, mas acho que foi o Arboleda, que ele também saiu muito mal, tanto que o Condé ficou muito preocupado nesse lance, né, que ele acabou dando uma certa margem. Então, assim, o primeiro tempo, eu diria, Fábio, que foi um primeiro tempo abaixo, né, das duas equipes. Tecnicamente falando, o Ceará até começa bem, não consegue converter. Paulo Baia extremamente sumido durante o primeiro tempo, não ajudava nem defensivamente, muito menos ofensivamente. As jogadas do Ceará todas eram pelo lado direito, Galeano sendo uma válvula ali, mas também errando demais. O Fabiano até começa bem o primeiro tempo, pegando essa bola, indo para o ataque, mas sempre quando tentava fazer a bola mais esticada, era aquele velho erro que o Ceará tinha nos primeiros jogos fora de casa, que era uma bola esticada para o Pedro Raul, para ver se o Pedro Raul segurava essa bola, e muitas vezes não funcionava. Então, o primeiro tempo ruim do Ceará, mas também o São Paulo não estava oferecendo grandes perigos, com exceção ali, né? Acho que no meados ali, entre os 30 e 35 ali do primeiro tempo, onde o São Paulo melhora bem, e aí foi quando eu até cheguei a pensar essa situação que eu estava dizendo, né? Que o torcedor do Ceará, que está vivendo esse copo no meio, né? Às vezes ele reclama porque o Ceará poderia estar fazendo mais. Às vezes ele olha assim, não, tá de bom tamanho, obviamente o time está fazendo uma campanha muito segura. A grande questão é porque se olha o todo, muitas vezes. Um jogo como esse, claro, o torcedor vibra. A grande questão são os outros jogos onde deixou de desperdiçar, o jogo do Juventude, o jogo do Corinthians. Esses jogos acabam entrando na conta da onde o Ceará poderia estar fazendo algo mais. Por exemplo, algo que o Mirassol está conseguindo fazer nesse campeonato. O Mirassol não é uma equipe deslumbrante em termos de performance, mas ela impressiona pelo fato do aproveitamento, que esse é o ponto onde o Ceará deixou escapar muitos pontos, né, durante o campeonato. E ao longo da partida foi isso. Você viu o primeiro tempo ruim, e aí eu acho que nesse ponto o Condé já faz o primeiro acerto. O Baia, que realmente, assim, eu já digo de cara aqui, né? Antes mesmo de chegar na análise individual. Foi o pior jogador do Ceará dentro de campo, assim, pouco produtivo. E aí eu acho que o Condé acerta muito no intervalo, já de trazer o Pedro Henrique para tentar melhorar esse poder de fogo. Muito embora eu ainda tenha ressalvas, né, dessa dupla, né, Pedro Henrique e Pedro Raul, não funcionou ainda no Ceará em termos gerais. E aí eu estava até comentando, meu pai estava assistindo comigo, eu falei assim, esse é o jogo aí que 1-0, quem abrir esse placar já está praticamente encaminhado com a vitória, porque as duas equipes estavam com muita dificuldade de produção, né, de jogo, assim, o Ceará bloqueando muito bem, e como eu estava citando o caso do primeiro tempo, né, que o Ceará permitiu alguma chance para o São Paulo, eu falei, se alguém cometer um erro grave, se o outro aproveitar, pode acabar fazendo gol. É bom lembrar, antes do gol do Ceará, o São Paulo ainda fez uma jogada ali com o Ferreirinho, uma bola na trave, né, uma bola perigosa que poderia ter mudado o panorama da partida. E aí, né, após não sofrer esse gol, aí vem a jogada, uma jogada com o próprio Pedro Henrique, o Alisson, volante do São Paulo, foi cortar, de uma certa forma acabou ajeitando para o próprio Pedro Henrique, que ainda teve a frieza de driblar ali o goleiro Rafael e fazer o gol, né? Então, assim, foi um jogo, de fato, sem muita inspiração. Mas, para aquilo que o Ceará necessitava, para o jogo de hoje, e principalmente para aquilo que se desenhava ao término dessa rodada, que como eu estava citando, eu acho que não citei aqui, citei na rádio, né? O Ceará tinha que ter muito cuidado, porque todo mundo
que estava ganhando, estava meio que sobrando para o Ceará para dizer sim, para a galera do Z4, né? Ei, o alvo agora, ó, temos aqui, é o Ceará. Então o Ceará, com esse resultado, ele tira de novo essa pressão em cima dele, mais uma vez ao longo dessa temporada, conseguindo tirar um peso, né, de uma sequência. Porra, Minhoca, era muito, viu? Uma derrota hoje era 28 pontos, um ponto a mais que o Santos, mas todo mundo ia dizer, pô, mas o potencial técnico talvez menor, o Santos com o Vojvoda ali, chegando agora, assim, ia ficar muito, com o muito Inter, no alto. Atlético Mineiro ali, com certeza o pessoal ia olhar mais para o Ceará, né? E olhar bem mais para o Ceará. Então, eu acho que esse foi um contexto importante. Esse resultado positivo, na minha avaliação, além de colocar virtualmente o Ceará na primeira divisão de 2026, eu acho que aí poderá ser, e aí vamos ver esses 2 jogos ainda até a pausa para a data FIFA, o jogo na quinta-feira em Salvador contra o Vitória e o jogo contra o Santos, para possivelmente, a gente talvez mudar, talvez até qual campeonato o Ceará poderá disputar. Porque há uma margem para isso. Você enfrentar o Vitória e você enfrentar o Santos nesse momento, é bem acessível nesse momento. Eu vejo que o Ceará fizer 4 pontos, o Ceará pode brigar numa parte de cima da tabela. Claro que ainda tem aquela sequência que todo mundo sabe que o Ceará termina o campeonato com a pior sequência possível, né? Que é Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Mas, a depender do contexto, se o Ceará não desperdiçar a quantidade de pontos que já desperdiçou nesse campeonato, ele pode sim pensar numa possibilidade real de brigar por uma primeira parte da tabela. E claro, vai depender do contexto. Tem muitos clubes aí com jogos a fazer, mas esse cenário de agora, com esse resultado positivo diante do São Paulo, se conseguir aproveitar bem esses próximos 2 jogos, eu vejo que o Ceará pode até, a partir de agora, pensar um pouco mais acima, não relaxar no campeonato, quem sabe fazer sua melhor campanha dos pontos corridos. Muito bem, isso, né? Esse jogo contra o Vitória, em caso de não vitória no Morumbi, ia ser meio dramático pro Ceará, né? Jogo fora de casa, vitória com o Jair Ventura ali, animado, barradão, né? Então, foi extremamente fundamental, Cássio, essa vitória do Ceará. E como o Minhoca destacou, assim, não foi um jogo... o Minhoca falou que foi um jogo onde as duas equipes não tiveram muita inspiração, mas eu acho que a obrigação de inspiração era do São Paulo, porque tava jogando em casa, tem um elenco melhor, um elenco muito mais caro, o Ceará é esse jogo aí mesmo. Que muitas vezes até em casa ele faz esse jogo, né? De tenta ali se defender, segurar o jogo e tenta uma escapada para fazer o gol. Então, o objetivo foi alcançado. Sem dúvida alguma. E só completando aquilo que a gente estava falando sobre o que se esperava, o que parecia ser um cenário mais factível, que seria a vitória de São Paulo sobre o Ceará, e com essa rodada seguinte sendo Vitória e Ceará lá no Barradão, ou seja, se tivesse acontecido um resultado que, veja, o Ceará não ganhava 4 jogos, não é um grande visitante na competição, o Ceará teria ficado com 28 pontos e o Vitória com 22 ia jogar em casa esse duelo, confronto direto para chegar a 25 e ficar 3 pontos do Ceará, faltando 12 rodadas. Assim, ia virar uma loucura. Perceba que esse cenário não era nada do outro mundo. Perder no Morumbi, de repente, ir para o confronto direto no Barradão, e assim, seriam 3 pontos de diferença faltando 12 rodadas. Olha o contraste disso com o Minhoca falando que esse resultado praticamente garante o Ceará na primeira divisão de 2026. Para você ver de vez em quando como alguns jogos assim, eles têm um resultado chave na campanha, que você acaba dimensionando. Claro, uma vitória do São Paulo, assim, tanto é que é só a segunda, como o Minhoca falou, é só a segunda que o Ceará consegue. Mas você dimensionar realmente o peso dela para a campanha é muito interessante. E Minhoca ainda trouxe outro ponto interessante, que seria a melhor campanha do Ceará. Quando fala isso, eu só queria tirar a dúvida, Minhoca, se era sobre colocação, pontuação ou as duas coisas. Nos pontos corridos em termos de colocação, né? O Ceará nunca foi G10, por exemplo. Pronto, é isso que eu ia dizer. Já foi 11º lugar, a posição que ele está algumas rodadas, parece estar enraizado, ganhando ou perdendo, ele fica em 11º lugar, né? O Ceará está meio enraizado, assim, independentemente do que faz. E já ficou em 11º, mas nunca ficou na primeira página. E de vez em quando a galera tem noção do que isso significa dentro do histórico do Ceará no Campeonato Brasileiro. E toda vez que eu falo aqui de 71 para cá, esse cara não fala. A última vez que eu falei isso, tem lá nos comentários, esse cara não sabe que foi unificado. Porra, claro que eu sei, porra. Isso é só um recorte de competição. Tudo tem o mesmo peso. O Ceará já foi 3º lugar na Taça Brasil de 64. Mas assim, de 71 para cá, que tem um nível de competitividade maior, porque tem um nível de enfrentamento com clubes de outras regiões maior também. O Ceará tem uma campanha entre os 10, que é o 7º lugar em 1985.
Então, se o Ceará consegue finalmente esse G10, não só dos pontos corridos, seria um G10 de pontos corridos, mas um G10 que o clube, de uma forma geral, não alcança há 40 anos. 85, é porque de vez em quando fica passando 85, já tem 40 anos. Então, é o tipo de campanha que o Ceará, ele meio que, algumas vezes, ele ensaiou. Tanto é que a gente chegou até a ser pauta, será que vai entrar na briga para Libertadores e tal? Mesmo a gente considerou na pauta, claro, a briga da Libertadores virando G8, G7, G8. E o Ceará ele meio que dá uma travada. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente acha que ele vai se aproximar da zona de rebaixamento, ele faz o contrário, ele reage, ele realmente fica no meio da tabela. Nem acelera para chegar no G6, mas também nem cai de produção de vez para colar no Z4. E essa campanha, ela começa a ser, ela tem uma solidez que pode finalmente acabar um tabu. Existem vários cenários, aqui não tem nada do Fortaleza. O Fortaleza que está nos últimos 4 anos, o Fortaleza conseguiu fazer isso. O cara, beleza. Mas é o Fortaleza, tem outro momento. Antes desse momento do Fortaleza, o Fortaleza nunca tinha ficado entre os 10 de 71 para cá. Tinha os vice-campeonatos da Taça Brasil, mas não tinha isso. Então o futebol tem essa dinâmica. Então, observando só o Ceará, essa campanha ela tem um desenho de se fazer algo, de se fazer algo histórico. São resultados como esse. Esse do Vitória, que há alguns anos o Ceará ficou uma sequência impressionante, eliminava o Ceará, o Ceará eliminava a Vitória todo ano da Copa do Nordeste, ou seja, tem esse cenário, e vai pegar um Vitória bem desesperado, com 3 derrotas seguidas, e agora com a zona de rebaixamento a 5 pontos. A forma como o Ceará ele ganhou, ele trouxe tranquilidade para esse jogo de Salvador, mas mais do que isso, ele foi mais uma sequência de um time muito resiliente fora de casa, porque esse Ceará de hoje não foi muito diferente do Ceará contra o Vasco. O Ceará não fez uma partida naquela partida, naquele jogo São Januário. Toma um gol no comecinho, mais mérito de Coutinho, perde um jogador no final, empatou e ali, se o cara do Vasco ele não faz uma falta ali, talvez teria tido até uma chance de virar. Esse Ceará fora de casa não tem muitos indícios que ele será um time diferente no Barradão, né, nessa rodada. E fazendo isso, aí ele vai para esse cenário que Minhoca falou, tanto de praticamente assegurar, mesmo faltando 12 rodadas ainda, faltando 36 pontos em disputa, mas de ficar dentro de uma briga para fazer um ganho histórico. Eu acho que o Ceará precisa desse passo também, como foi o caso do Bahia. A gente não cobra os outros times, a gente cobra o Bahia. Pô, o Bahia não ficava... O Bahia passou 23 anos para voltar para o G10. Foi ser 8º lugar em 2001, só conseguiu ficar de novo entre os 10 no ano passado. Aí tem a cobrança do Bahia da semifinal da Copa do Brasil, ou seja, cada clube tem a sua cobrança. Eu acho que a do Ceará, essa é uma cobrança. Essa primeira página, nem que seja uma colocaçãozinha, o 11º virar 10º, eu acho que já teria uma mudança significativa do que o clube pode fazer na Série A. Tem uma pergunta aqui do João Pedro, né? Obviamente, com essa vitória do Ceará, o Ceará mira também pré-Libertadores, né? A gente não sabe ainda quantas vagas serão, né? Até porque já fizemos isso umas 3 Flamengo vezes e Palmeiras, né? Nesse programa, viu? Flamengo e Palmeiras. Todas as vezes que a gente faz isso, fumo. É porque... Não, mas ele... Fala, mas a questão dele é sobre a questão que a CBF está tentando com a Conmebol tirar a vaga da pré-Libertadores, mas não seria para essa próxima temporada, né? Não, seria só para outra. Só lembrando, ano passado com o Edinaldo, ele queria fazer exatamente no Brasil do ano passado, assim, com o regulamento estabelecido. Fábio, dizendo que a vaga tá veja, o fato de estar no regulamento do Brasileirão não é uma garantia disso, não. Seria muito estranho, porque não seria a Conmebol tirando a vaga, seria a CBF, depois dela colocar no regulamento do Campeonato Brasileiro, ou seja, ela fazer um acordo com a Conmebol para tirar essa vaga. Ficaria feio para a CBF. Mas já aconteceu algo parecido com isso, que foi quando tiraram a vaga da Sul-Americana da Copa do Nordeste. O regulamento da Copa do Nordeste dizia, o campeão da Copa Sul-Americana, o campeão da Copa do Nordeste vai à Copa Sul-Americana. Estava no regulamento. Só que esse regulamento ele não se impõe, ele não se sobrepõe ao regulamento da Conmebol. A Conmebol disse, torneios de âmbito regional em qualquer país não contam, segundo a Conmebol, não contam mais. E tirou a vaga e ficou por isso mesmo. Não interessa se tinha no regulamento da Copa do Nordeste. Mas vindo de cima para baixo, mas vindo de não cima. A própria entidade. Mas ali a CBF não queria aquilo. Aquilo partiu da Conmebol tirar. Nesse caso, viria... Ou seja, a Conmebol disse, beleza, a gente vai tirar essa vaga. Mas se isso acontecer, seria com o pedido da CBF. Aí seria muito estranho. E assim, só para deixar claro, eu acho que isso não vai acontecer. Eu também acho que não acontece esse ano, não. E tem por um motivo também, porque a CBF quer transformar essas duas vagas onde entra ali na fase inicial, né, antes da fase de grupos,
em uma vaga direta. Ou seja, teoricamente, a CBF está tirando tem uma isso. vaga de alguém que já estava lá, entendeu? Porque é tipo assim, ó, tem mais uma vaga do Brasil garantida na fase de grupos. Beleza, mas vai tirar quem? Entendeu? Isso, queira ou não, vai mexer com as outras confederações, né? Ou seja, em vez de ter 4 mais 2... Desculpa, em vez de ter 4-2, seria 5-0. Isso, exatamente. Porque aí é o fato da gente observar que ainda, né, pode acontecer mudanças, mas eu acho que não para 2026, logo de imediato. Eu particularmente, eu acho assim, com todo respeito, faz tempo que eu não digo isso, eu acho uma burrice, assim, que total, pô. Irmão, veja, você eu não consigo dizer, não, você tirar uma vaga da Libertadores, toda vez que alguém faz, é muita vaga para time brasileiro. Aí, o argumento é que nunca os dois da pré se classificam. Sempre roda um. Só teve uma vez, meu irmão, mas... Só teve no primeiro ano, se eu não me engano, 2013, que os dois passaram. Mas desde 2014 para cá, sempre tem um brasileiro caindo. Sempre tem um brasileiro caindo. Tanto que o argumento do Sami para tirar essa vaga é: ultimamente tem acontecido muito duelo brasileiro. Nesse tempo todo só foi uma vez, que foi aquele Bragantino e Botafogo. Então, assim... Para termos de calendário, obviamente, ficaria melhor, porque você tem a certeza de que aqueles times vão jogar, começa na fase de grupos, ali começa lá em fevereiro e março, o cara tem uma certeza. Mas, ao mesmo tempo, você está tirando, ninguém está fazendo nada, ninguém está movendo um dedo para tirar essa vaga do Brasil. O Brasil é que está querendo tirar. Mas, assim, essas datas... É para manter estadual, né? Assim, não é que vai fazer algo bom, né? É manter, tirar essas datas para facilitar o calendário do estadual. Eu tô com muita expectativa, tá? Primeiro, a gente tá falando de uma coisa que em 1º de outubro, até já a CBF vai ser agora, quarta-feira, CBF, 10 da manhã. A gente vai fazer vídeos aqui no canal, certamente, porque alguns vídeos eu acho, porque vão ser vários temas. Vai anunciar o calendário, deve confirmar a mudança da Copa do Nordeste. Então, vai ser muita pauta, eu acho. Também acho que a gente vai sair quarta-feira, vai ter muita coisa. Eu não sei se é essa quarta-feira, não sei se é a quarta, mas tem a chancezinha da oficialização do Central e 13 na Série B de 86. Sim, não sei tem isso também, o X da B, né, e tal. Enfim, não sei se anunciam nessa quarta-feira. De toda forma, Fábio, eu acho que essa questão aí, ela estava um pouco mais palpável desse G9 com o Fluminense envolvido. Porque como o Atlético Mineiro está na parte de baixo, o Atlético Mineiro tem que ter uma reação e ainda ser campeão na Sul-Americana para abrir essa vaga. Hoje o Atlético Mineiro está atrás do Ceará. Então, assim, para ter o G9, tem que ter o Atlético Mineiro campeão da Sul-Americana e ainda estando entre ali as 8 primeiras. Eu acho que no máximo o G8, né? E o outro fato também, que é o campeão da Copa do Brasil tem que estar indicando para o Cruzeiro nesse momento, que obviamente a gente considera como favorito. Então, assim, Vasco, Corinthians, quem é outro? Vasco, Corinthians e Botafogo, né? Botafogo caiu pro Vasco. Fluminense. Fluminense, beleza, né? Então, Cruzeiro e Fluminense podem acabar abrindo uma possibilidade ali, mas acho mais real, para um G8. E ainda vejo que o Ceará, comparado a algumas equipes, assim, não chega como se caso, né? Para terminar entre os 8 ou os 9 primeiros, ainda não é considerado um favorito. Por isso que eu estou dizendo, esses próximos 2 jogos. Se o Ceará emenda uma sequência de resultados positivos, eu começo a considerar. A grande questão é que o Ceará não tem, diferentemente do começo do campeonato. O Ceará, por exemplo, caiu de rendimento em jogos dentro de casa. Se eu não me engano, nos últimos 7 jogos em casa, só ganhou um jogo, algo que era determinante lá no começo do campeonato. Então, eu ainda acho que... É um time que reage bem, mas que você não tem confiança do que vai fazer no próximo jogo. Isso, exato. Você não dá confiança nem que vai perder uma partida, mas também muito menos que vai ganhar uma partida. Por isso que o duelo contra o Vitória é um jogo possível, assim, mas não dá para dizer que o Ceará vai lá no Barradão e vai conseguir esse resultado, porque o Ceará já conseguiu, né, tropeçar em vários jogos acessíveis também. Então, eu vejo que essa condição para o Ceará, em termos de olhar mais para cima do campeonato, só uma sequência de resultados positivos para a gente, de fato, colocar o Ceará nessa situação. Eu acho que o mais importante e aí eu queria já pedir para o Márcio trazer na tela, que é o cenário que aconteceu no ano passado, né? 24 jogos tinham sido disputados, que é o jogo do Ceará, lembrando que a tabela está bagunçada, é a 25ª, mas o Ceará tem 24 jogos. E no ano passado, com 24 rodadas, a gente tem 2 clubes que tinham pontuação igual ou maior do que o Ceará e que foram rebaixados. O Criciúma, que tinha 31, e o Atlético Paranaense, que tinha 32, um ponto a mais, e essas 2 equipes foram rebaixadas. E quem estava no Z4 e acabou escapando, que era o Vitória, tinha 22, e o Corinthians que tem 22.
Eu trouxe 2024 especificamente, já teve casos de equipes com 33, certo? Também sendo rebaixada. Eu peguei o cenário do ano passado... Mas vale demais, pô. O cenário de um ano, pô. Como é que não vale? Vale muito. Não, mas eu peguei muito mais, Cássio, por conta da diferença para o Z4. Por exemplo, quando foi o ano que tinha uma equipe que tinha 33 e foi rebaixada, o Z4 estava mais elevado. O cenário do ano passado, da 24ª rodada, é muito parecida com a essa de agora. Tudo bem que a gente viu uma reação. O Corinthians fez aqueles investimentos todos. Teve a sequência, né? Eu acho que foram 9 vitórias seguidas, tanto foi bater na Libertadores. E o Vitória, ali com o Carpini também, né? Ali com grande atuação de Alejandro, dando muitos pontos. Então, para esse contexto, que eu acho que é o único cenário, eu estou pegando aqui mais para a galera que ainda está criteriosa, tipo assim, não, temos que ter cuidado para evitar o rebaixamento ainda e tudo mais. Esse cenário do ano passado, o Atlético Paranaense, por exemplo, fez 10 pontos nesse terço final do campeonato. Em 16 jogos, a equipe, com 14 jogos que restavam, o Atlético Paranaense só fez 10 pontos. Então, se o Ceará fizer uma atrocidade como essa, e até agora, durante a temporada, o Ceará não teve um desempenho tão absurdo, assim, negativo como esse, né? E o caso também do Criciúma, que também somou poucos pontos até o final do campeonato, e ainda contando com isso, lembrando, tem que acontecer as duas situações. Alguém da parte de baixo mostrar uma situação de uma sequência, que em princípio, se a gente fosse considerar, poderá ser o próprio Vitória, por isso que esse jogo na quinta-feira é muito determinante para o Ceará, né, para evitar, né, não ter uma derrota, para não trazer um time, criando possibilidade, e o próprio Fortaleza, né, que com o Palermo agora são 3 jogos, 2 vitórias, tudo bem que 2 vitórias considerada obrigação, para cima de Vitória e para cima de Sport, e aí é o único cenário, assim, né, trazendo esse alerta que eu não acho ainda possível, eu vejo muito mais consistência no Ceará desse ano do que no Atlético Paranaense, do Criciúma do ano passado, mas de toda forma é só para trazer um panorama do que a gente viu ano passado, uma situação que era muito tranquila ali para os times do Sul e quando acabaram sendo rebaixados até o final do campeonato. E o Ceará tem um ponto, né, nessa temporada que eu acho que Criciúma, nem Juventude, nem Atlético tinham na temporada passada, que era uma defesa segura. O Ceará é a quinta melhor defesa da Série A, tomou 23 gols. Né? Então, eu acho que isso, para esse estágio da competição, de pontuar ali é bem importante. O time que não toma gol, ou não toma tantos gols, ele já está mais perto de pontuar. Não tomar sem gol... dúvida alguma. Mas de vez em quando é circunstancial. Eu não acho que a defesa do Ceará foi bem contra o São Paulo, não, por exemplo. Eu acho que foi permitido. Eu acho que a bola aérea ali, acho que Bruno, por exemplo, não estava muito bem na bola aérea, estava meio sem tempo. Assim, a primeira assim, bola no geral, Paulo... por exemplo, eu não vejo vitórias do Ceará onde o goleiro decide. Assim, eu acho que o Ceará sofre relativamente pouco defensivamente. Então, eu concordo com o que você falou. Só quer dizer que tipo, esse 1-0 não é 1-0 onde o Ceará se defendeu muito bem. Eu acho que, na verdade, não se defendeu tão bem. Assim, eu acho assim que o São Paulo não estava tão feliz assim nas finalizações. E mesmo assim, me deu 2 bolas na trave. Um lance realmente mérito total ali, acho que foi de Ferreirinha, e o outro tem conta com desvio, né? Conta com desvio. Mas assim, o São Paulo, mesmo forçando muito a bola aérea, levando, mas assim, o Ceará não estava tão seguro, pelo menos assim, foi só uma impressão. E no fim das contas, mas teve até uma falta bem providencial. Acho que foi camisa 20, agora eu realmente faz a derruba. No finzinho mesmo, toma um amarelo. E assim, o cara ia para a linha de fundo, o cara de São Paulo, sozinho, meu irmão. Sim. Acho que foi o Zona. Não estou lembrado qual foi o jogador. De toda forma, é porque assim também. Eu acho que o Ceará, de fato, é um dos melhores sistemas defensivos da Série A. O jogo de hoje eu nem coloco muito parâmetro, porque o São Paulo também vive péssima fase, né, do setor ofensivo. Mas mesmo assim, mesmo essa má fase do São Paulo, assim, o São Paulo, desde a volta do Mundial de Clubes, ele tinha vencido todos os jogos contra brasileiros no Morumbi. Ele não venceu a LDU e o Atlético, mas ele tinha vencido todos, né? Então, assim... Não, a grande questão, é por isso que eu tinha falado... E marcando pelo menos 2 gols em cada um dos jogos. Na semana passada eu tinha frisado isso. Eu falei assim, olha, o São Paulo nesse momento tá uma queda de rendimento, porque... E aí, vou falar até um pouco do São Paulo aqui, né? Eu que acompanho também. O São Paulo é um clube, hoje, que é parecido com o Corinthians, é parecido com, às vezes, com o Atlético Mineiro. É muito investimento, é muito jogador caro, é muito jogador medalhão, quando na prática não é um time, muitas vezes, que corresponde os investimentos que faz ao longo da temporada e a cada ano vai aumentando as suas dívidas, entendeu? Então, o contexto do São Paulo hoje, eu acho que é um contexto para que o adversário, jogando bem focado, eu acho que se o Ceará tivesse um pouco mais
de qualidade no primeiro tempo, o Ceará poderia ter aberto o placar ali no começo da partida, entendeu? A grande questão é porque, às vezes, o Ceará, como você estava frisando, se o sistema defensivo do Ceará é um dos pontos principais para a campanha que o Ceará tem até agora na competição, o sistema ofensivo, muitas vezes, é um calcanhar de Aquiles, sabe, que o Ceará tem, porque também não é uma quantidade tão grande de gols. O Ceará tem O Fortaleza tem mais gols que o Ceará, por exemplo. Exatamente. No Brasileiro. Para você ver, né? Porque a defesa do Fortaleza é bem mais vulnerável. Então, assim, o Ceará sofre muitas vezes. Desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, o Ceará, acho que até na maioria dos jogos, saiu mais zerado, sabe? As dificuldades que o Ceará tem, às vezes é ali, é uma jogada pontual. E aí é que tá, você tem que fazer um sistema defensivo muito bem feito, a ponto de você segurar. É só olhar os jogos contra o Bahia, que foram em Salvador, ali o Ceará segurando até a reta final, um golzinho no final, uma falha do Nicolas na Copa do Nordeste, o jogo lá que foi na Bahia, né, pela Série A, com pênalti e tal. Então, assim, às vezes o Ceará joga bem nesse limite. É competitivo pra caramba? É. Não à toa, se você for olhar, o Ceará não é a equipe que vai tomar uma goleada, um vareio de bola. É difícil você ver o Ceará tomar um vareio de bola. É uma equipe muito... Vamos lá, mesmo o Ceará, em certo momento hoje, nem jogando tão bem assim, o Ceará foi lá, se mantendo, tranquilo, focado. Se tiver uma jogada, vai lá aproveitar e é só olhar a jogada do gol. É uma jogada em que o São Paulo comete um erro, Pedro Henrique teve a tranquilidade. Pedro Henrique podia ter perdido aquele gol ali, se fosse um pouco afobado. Tranquilidade, pegou, driblou o Rafael, fez o gol. Ou seja, esteve sempre atento para um momento que pudesse surgir e foi lá, surgiu a oportunidade e sai com os 3 pontos merecidamente. Muito bem. O Ceará só tomou mais gols do que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. São as equipes que tomaram menos gols do que o Ceará. Né? E o único jogo que o Ceará perdeu por pelo menos 2 gols no Brasileirão foi o jogo contra o Mirassol, em casa. Foi. Né? Que ele perde por 2-0. Né? Então, realmente, quando perde, ele perde por um gol. E quando ganha, também ganha por um gol. Né? Também não é um time que vai golear. Mas é isso. Eu acho que com o elenco que tem... Assim, eu não tenho os números, mas eu tenho a sensação que o Ceará é o time que usa menos jogadores. Sim, não, isso aí na com Série certeza. A. Com certeza. Isso Então aí é um mérito ainda maior, né? Ter essa campanha sem um elenco que dê para você assim, mudar muito. Vamos lá, isso é a qualidade, mas também, em certa parte, o defeito de Condé. Condé estabelece o time dele. A gente já falou isso aqui no ano passado, na época do Vitória, e ressaltamos isso também. Mas ele tem muita opção para ter tantas Eu até acho que tem, variações? Fábio. É porque no ano passado, quando o Ceará estava na Série B, muito se falava dessa questão do Condé ter a hierarquia dele do grupo. Então estava lá, Matheus Felipe ano passado quebrando a bola e ele não sai de titular. De Luca quebrando a bola e não perdia a titularidade. Esse ano aconteceu com o próprio Pedro Henrique, teve um momento que ele não estava rendendo, e aí, tanto é que hoje ele é reserva. Houve um momento também que ele estava insistindo demais no Sobral, o Sobral não estava rendendo, aí depois agora com o Richardson retornando, o time ficou mais equilibrado. Então, assim, o próprio Marcos Vitor está sendo titular agora, nos últimos jogos. Era Marlon incontestável, capitão da equipe. Então, assim, era difícil imaginar que ele fosse perder a titularidade. Então, assim, às vezes o Condé tem essa questão da hierarquia. Por exemplo, só para dar uma noção, acho que foi no jogo contra o Juventude. No jogo do Juventude, por exemplo, ele estava lá insistindo de novo no Pedro Henrique, jogando mal pra caramba. Né? Ele foi a primeira troca que ele fez. Pedro Henrique jogando mal. Quando tinha o Paulo Baia, né? Que é um jogador que poderia ser diferencial ali no 1 contra 1. E aí a grande questão é essa, porque ele trabalha muito pouco essa profundidade de elenco. Ele trabalha com uma ideia de time, isso é o lado bom, mas na hora que precisa ter uma peça que vem do banco, é só olhar o que o Ceará teve ali no primeiro semestre, quando você olhava o banco, tudo bem, jogadores de qualidade técnica mais baixo, mas ninguém com confiança, né? Rômulo sem confiança, Lelê muito menos. Então, assim, eram muitos jogadores sem sequência, porque sempre, na hora que for olhar para o banco, o Condé vai sempre estabelecer a hierarquia. Eu acho que tem sim os méritos dele de manter um time base, um time que todo mundo já sabe como joga, mas ao mesmo tempo, em algumas partidas, quando vai precisar de uma variação, de um jogador que possa vir do banco, esse jogador tem que ter uma sequência. Já achei interessante a ideia dele trazer mais o Zanocelo de novo para o jogo, entrou bem na partida, achei que os minutos finais do Zanocelo foi bem interessante. Então, outras peças que vão ter que ser utilizadas, até porque, obviamente, ainda tem uma boa quantidade de rodadas aí para o Ceará, quem sabe, brigar por algo a mais no campeonato e certamente um elenco mais utilizado. Né? Essa sequência é bom lembrar, né? O Ceará jogou segunda, joga quinta em Salvador e depois joga domingo aqui contra o Santos. 7 dias com 3 viagens envolvidas, né? Então, assim, não é fácil também para o Ceará essa maratona de jogos aí que vai ter antes da pausa.
Muito bem. O Iveson aqui, ele fala, vamos se inscrever e dar like. É importante, viu, galera? Porque a gente tem mais de 500 dispositivos conectados e menos de 250 likes. Aí não dá, né, galera? Menos da metade de vocês aí deram like. Pô, aí não, né? Vamos já aproveitando aí, senta o dedo no like, se inscreve aí se você não é inscrito. Né? É bom sempre dar uma olhada, viu? Às vezes a gente acha que tá inscrito no canal, mas vai mexer no celular ali, aí toca sem querer, cancela a inscrição. Então, já verifica aí se você é inscrito, se você já é, ativa as notificações, até porque o raio-x ficou para amanhã, viu, Cássio? Nossa direção aqui falou no meu ponto eletrônico que ficará para amanhã um vídeo gravado, até porque já tem nova rodada amanhã, né? Atlético Mineiro e Juventude já jogam, então vai ser um pocket, né? Um raio-x também não dá para falar muita coisa, porque vai mudar muito rápido, basicamente, né? Uma pauta que era um foco na zona do rebaixamento, justamente porque a rodada começa amanhã mas pra galera, não tem ninguém doente não, tá? Só assim, por exemplo, tinha falado que o Fred vai chegar. Fred, Celso, Rodrigo, o próprio Márcio que estava aqui, tava todo mundo mexendo aí para a novidade que a gente está falando tanto. Isso. Que não é mentira, não é não é algo concreto que do jeito que está andando essa semana, finalmente a gente apresenta para vocês. Então tem uma justificativa. Exatamente, a galera tá trabalhando em dobro, viu? Não é só aqui o trabalho não é só falar aqui não, tá, galera? Tem, sobretudo a galera do Recife, né? A galera trabalha dobrado, né, para fazer o projeto ficar cada vez maior e melhor. Então, deixa o like aí, hein, galera. Boa, demos uma boa aumentada aqui, mas ainda vale reforçar aqui pra galera deixar a curtida no vídeo. Bom, é isso. Vamos pro campinho, Thiago Minhoca? Simbora, né? Tá tudo ok aí? Márcio conseguiu aí terminar. Márcio, diga aí que se o campinho do Ceará está pronto. Boa. Aí. Vamos lá. Bruno Ferreira. Vamos lá, né? Cara, o Bruno, eu sempre citei isso, né? Eu acho o Bruno um bom goleiro, assim, no geral, eu acho ele um bom goleiro. Eu acho que desde do ano passado, né, que ele assumiu a titularidade ali, depois da lesão do Richard, ele passou uma segurança, só que era o ponto que eu sempre destacava. Toda bola aérea, o Bruno, às vezes, perde muito time da jogada. Né? Nessa do primeiro tempo, foi quando o Condé botou a mão na cabeça, assim, que se o Arboleda acerta aquela cabeçada ali em direção ao gol, ia ser uma falha, assim, bizarra. Eu falei aqui, Minhoca, isso aí já apareceu, mas levo com provocação naturalmente. É torcedor do esporte falando, não, porque a galera tem que dizer aqui que a defesa do Ceará é do Bayern de Munique. Aí, mas é a mesma leitura, apesar dos números do Ceará, mas assim, a bola aérea não estava muito segura, não, pô. Assim, o Ceará, o São Paulo estava numa noite muito infeliz, porque um pouco mais de assertividade ali poderia ter levado bastante perigo, porque eu não acho que Bruno estava tão bem assim no jogo, não. Também não achei, não. Assim, principalmente nessas jogadas, assim. É claro que o São Paulo não finalizou tanto no gol em si, né? E eu acho que o Bruno só passou essa insegurança, assim, bolas alçadas na área. Então, dito isso, eu vou colocar um razoável, porque eu acho que isso, a palavra é insegurança. Não tem nenhuma falha, nada, não. É só insegurança. Tipo, é um tempo errado ali no cruzamento que poderia ter gerado algum problema, mas no fim das contas não gerou tanto Essa problema. Própria jogada que eu estava citando, para mim, do Bruno, quando eu olhei na imagem, depois no replay, para mim ele salta bem antes da bola chegar. Por isso que eu acho que ele perde total o time, assim, da jogada. Que é um problema que o Bruno tem, assim. Eu acho que ele ainda vai precisar aprimorar mais isso. Ainda é um goleiro até considerado uma idade boa, ele pode ainda aprimorar esse aspecto, né? Mas é questão mesmo aí de mais treinamento para tentar aperfeiçoar esse tempo de bola. Mas, assim, não acho que comprometeu e também não foi, assim, um jogo, ele trabalhou demais, fez ali algumas defesas pontuais, mas também nada para fazer muitos elogios, mas também nada também de maneira muito negativa. Dupla de zaga aí. A dupla titular agora, né? Marlon realmente virou reserva, né? Oficial. Sim. Cara, eu gostei do jogo dos dois. Eu vou colocar um jogo bem para o Marcos Vitor. Acho que teve uns problemas do Marcos Vitor algumas vezes, que foi aquilo que eu estava citando no primeiro tempo, quando o São Paulo cresce de rendimento. A saída de bola às vezes do Ceará era um pouco problemática. O Marcos Vitor, por exemplo, para mim, ele demorou em alguns momentos para sair com essa bola mais rápido, ou até mesmo já quebrar essa bola lá para frente. E ele, às vezes, cometia essa lentidão. Então, quando ele soltava a bola no Fabiano, ou tentava uma bola ali mais à frente com o Richardson, ele tinha
às vezes dar um passe mais forçado, às vezes a bola acabava indo para a lateral. Então, eu acho que ele fez, sim, uma boa partida defensiva, em termos gerais, assim, ganhou bem alguns duelos. Claro que eu acho que foi o lado onde o Ceará teve mais dificuldade, nesse momento do primeiro tempo, que o São Paulo cresce muito. Não à toa, o Condé chegou a alertar para o Galeano voltar mais, porque esse lado direito, o Marcos Vitor tinha que sair muitas vezes, porque o Fabiano, às vezes, na marcação, ele até tem muita intensidade, mas às vezes o São Paulo tinha muita força, né? Porque às vezes ele dobrava ali, o Rodriguinho, o próprio Ferreirinha tinha, em determinado momento, caído pelo lado esquerdo, e era um lado onde o Ceará estava tendo mais dificuldade, o lado direito ali no primeiro tempo. Mas o Marcos Vitor eu gostei, mas eu gostei mais ainda do William Machado. O William Machado fez uma grande partida, uma partida considerada muito boa, assim, uma partida muito segura. Não lembro dele, assim, teve uma falta ali, faltas primordiais, assim, só para matar a jogada mesmo. Não acho que comprometeu, as jogadas, assim, bem tranquilo. O Luciano, por exemplo, teve uma jogada no primeiro tempo, que eu acho que até essa parte que o Cássio estava dizendo, em alguns momentos, assim, teve uns sustos. Teve uma bola realmente que o Luciano domina na área, e eu acho que o Luciano perdeu o time ali de tentar dar o passe, né? Que ele meio que deixa a bola escapar, e ali poderia ter sido um risco maior para o Ceará tomar o gol, mas eu gostei muito da partida do William Machado. Mais uma vez, você que é fã, né, Fábio? De William Machado. Sou aí. fã. Sente saudades aí do William Inclusive, a Machado. primeira entrevista dele para um podcast foi para mim, tá? Quem, torcedor do Ceará, quer saber a história do William Machado, pesquisa aí, 30 minutos de Belo, o William Machado. Uma entrevista lá de 2021, fiz com ele. Se você quiser conhecer mais. Ele começou como goleiro, viu? Eu lembro que ele contou essa história. Ele não era zagueiro e aí depois foi para a linha, enfim. Torcida do Ceará isso, né? quiser, tá lá no tá no Spotify aí, você acha. Procura aí 30 minutos de Belo e William Machado. Tem essa entrevista lá. Quanto vale o William Machado, Thiago Minhoca, hoje? Depois desse brasileirão dele? Cara, negócio de valores de mercado, eu não tenho a menor ideia, assim, porque hoje o mercado tá muito inflacionado, né? Só que, às vezes, para uma equipe aqui do Nordeste, no caso, às vezes, se é o William Machado jogando num. Vou botar aqui um Fluminense, sim. A turma já tava botando mais de 100 milhões aí no William Machado. Eu acho que o Ceará vai ter gente indo em busca do William Machado. Ele, para mim, é um dos principais, se não for um dos melhores zagueiros do campeonato, viu? Assim, poderia estar no time principal. Questão que pesa um pouco aí do CEP, né? Então, é um jogador de 28 anos, acho que tem potencial aí, tá 900. Tem que ter um cuidado com esse transfer. Ele é um zagueiro do lado esquerdo também, né? Que tem boa saída de jogo, né? Não é fácil, né? Eu acho ele um zagueiro muito bom mesmo. E acho que é um dos principais destaques da temporada do futebol nordestino. Assim, ele hoje na seleção do Nordeste, com certeza, garantido. E na seleção do brasileiro, acho que ele tem potencial, sim, para disputar, muito embora aí, acho que difícil entrar, porque a galera pesa muito do lado de lá, né? Ano passado, o Fortaleza brigando nas cabeças, não colocou nenhum jogador, não acho que esse ano o Ceará também vai colocar. Então, dito isso, vou colocar o verde mais forte para o William Machado, que novamente fez uma partida muito segura. É o verde mais forte. Boa. Bom, vamos para dupla de laterais, né? Hoje a dupla titular voltou, né? Fabiano e Matheus Bahia. Como eu estava dizendo, eu gostei do começo do jogo do Fabiano. Muitas jogadas dele carregando a bola, eu acho que deu bons momentos assim do Ceará avançando. Muito embora essas jogadas não se tornaram jogadas tão frutíferas, assim, de oportunidades. Ele fez o cruzamento, que foi a melhor chance do Ceará no primeiro tempo, a cabeçada do Pedro Raul. Cruzou muito bem ali na jogada, mas ele teve dificuldades. Na hora que o São Paulo cresce ainda no primeiro tempo, o Fabiano não estava conseguindo dar conta, e geralmente, quando ele recuperava essa bola, basicamente só devolvendo bola, né? Que é um problema que eu acho muitas vezes que o Fabiano se precipita, né? Em termos de jogada, mas acabava sendo a melhor alternativa, já que o São Paulo também tinha muita dificuldade. Dito isso, eu acho que ele, em alguns momentos, foi bem, em outros nem tanto. No geral, é um amarelinho para ele. É um amarelo, assim, poderia ser um verde e tal, que eu acho que teve um amarelo com cara de verde, mas vai ser um amarelo para mim, foi razoável, o Fabiano, acho que fez uma partida ok, nada também a ponto de fazer elogios, poderia ser um verde de uma maneira mais tranquila, né? Acho que em certos momentos acabou caindo de rendimento. Já o Matheus Bahia, eu acho que o Matheus Bahia começou o jogo até de maneira bem segura ao longo do jogo, depois deu uma sumida, depois até melhorou bem, alguns avanços, assim, acho que o Ceará utilizou pouco o lado esquerdo, né? O lado esquerdo praticamente não funcionou durante o primeiro tempo, mas depois no segundo tempo eu acho que conseguiu dar um equilíbrio maior, e para mim o Matheus Bahia vai como bem também. Gostei do jogo dele, acho que foi um jogo bem equilibrado, né? Um jogador para mim de suma importância no Ceará, assim, realmente a ausência dele é bem sentida quando ele não joga,
principalmente quando joga o Nicolas, né, que tem uma qualidade técnica mais abaixo. Então o Matheus Bahia também vai ganhar esse jogou bem aí, acho que boa parte do jogo conseguiu entregar mais do que o Fabiano, que teve momentos mais de oscilação para baixo. Muito bem. Bom, vamos partir para o meio de campo. Alguma consideração, Cássio, sobre essa defesa do Ceará? Fiquei da expectativa do valor do William Machado. Assim, A gente viu no Transfer Market aqui, né, que o nosso querido Márcio Souza colocou 900 mil euros, né, que daria o quê? Não, mas isso veja, o transfer, é uma estimativa, né? Não é. E é uma estimativa baseada assim. No nada, né? Quase nada, assim, meio que. É um norte, mas é um norte caixa baixa, eu acho, hoje em dia. Ele não sai por 5 milhões de reais, eu duvido. E futebol é leilão, pô. De repente sai por 5, outro chegar aí, ó, pago 6, assim. Mas 100 milhões resolve a vida do Ceará, viu? Por muito. Resolve fácil. Seria espetacular. 6 milhões resolve a vida? Pô, não é pouco, 6 não. milhões. Peraí, Minhoca falou 100, não? Não, 6, pô. Não. A gente viu 900 mil euros aqui, que eu converti, que deve dar mais ou menos 5, 6. Meu irmão, veja, tô ficando surdo. Carnal. Veja, pô, 6 milhões, cara, o Ceará tá ruim assim. Falou 100, eu falei, Tanto que eu falei, eu fiquei da expectativa com o Minhoca disse, 100 milhões resolve a vida do Ceará, porra. Assim, 6 milhões. 6 milhões tá no jogo, ok, tá. Quando ele falou cedo, disse, meu irmão resolveu a vida aí. É porque se ele fosse o zagueiro mais jovem, eu acho que o Ceará ainda conseguiria um grande valor. 6 milhões é bastante dinheiro ainda, mas eu tenho entendido um pouquinho mais. Mas por ser 28 anos, ainda dá para ganhar o dinheiro. Pô, o cara ainda tem pelo menos uns 6 anos aí acho que, ou 5 anos aí, pelo menos de bom nível, né? Mas, enfim, vamos ver aí até o final da temporada. Bom, vamos para o meio de campo, né? Dieguinho e Richardson. O Dieguinho, no primeiro tempo, ele deu 2 vaciladas, né? Assim, teve 2 momentos que poderiam ter saído, mas depois ele voltou a apresentar o bom futebol dele. É um jogador muito qualificado. Eu acho que, assim, eu ainda vou colocar um bem para ele, certo? Porque eu acho que, no geral, ele ainda fez um grande jogo. De novo, novamente, Dieguinho sendo uma peça importante. É porque eu acho que esses 2 erros que ele cometeu no primeiro tempo poderia ter custado uma derrota para o Ceará, né? Uma ele domina de costa, era para ter tocado de primeira. Aí o Bobadilha rouba a bola dele, e numa outra também, que ele foi ali, até cometeu a falta, né? Tomou o cartão amarelo, mas dito isso, para mim ainda jogou bem, assim, o que pesa contra aí, para ele não receber uma nota mais alta, realmente foram os vacilos ali no primeiro tempo, que poderia ter comprometido. O Richardson, eu acho que fez o jogo trivial dele, assim, momentos que ele vai bem, outros momentos que não vai tão bem, acho que é o jogo razoável do Richardson, em alguns momentos é muito importante, outros momentos acaba não sendo um jogador, né, que tem uma qualidade, e eu acho que no determinado momento que o São Paulo passa a crescer no jogo também, acho que faltou mais do Richardson ajudar ali o lado direito também para compensar, mas no geral acho que fez uma partida considerada ok para ele, assim, eu acho que no geral fez uma partida honesta, né, acho que também nada a ponto de fazer elogios tão efusivos assim. Chegando no Lourenço, cara, aí eu acho que o Lourenço ele ficou muito... Teve um momento que o Condé ficou bem irritado com o Lourenço, foi uma disputa de bola em que ele não disputou, né? E dava para ele ter disputado e ele sai da jogada. E o Condé, assim, se tem uma coisa que o Condé sempre gostou que esse camisa 10 jogasse, é a intensidade. Não à toa, o Recalde nem jogava, o Mugni sempre foi esse jogador de muita intensidade. Eu acho que ele fez uma partida ruim, o Lourenço. No geral, assim, eu senti que ele poderia ter feito a mais, sabe? Eu acho que, no geral, pouco articulou, poderia ter segurado mais essa bola, tentado algumas tentativas, ele não finalizou uma bola, pelo menos eu não lembro de nenhuma jogada assim que o Ceará tenha tido com ele, né, uma possibilidade de finalização assim de média distância, que pelo menos nesse ponto ele tem uma qualidade melhor. Eu senti ele bem abaixo hoje na partida, bem pouco participativo e algumas vezes não ajudando na marcação. Acho que foi o ponto assim que eu menos gostei assim do meio de campo, foi a participação do Lourenço, muito embora ainda tenha muita entrega. Vamos embora para o ataque, né? Mas antes de perguntar sobre o Mugni, ele estava no banco hoje, né? Nem foi utilizado. Não era jogo para ele mesmo? Eu acho que se tivesse precisando fazer um gol, se tivesse tomado um gol, eu acho que poderia acionar. Muito embora o Vina tenha sido escolhido ultimamente. Claro, tem sido escolhido ultimamente porque o Mugni não estava disponível nos últimos jogos. Então, por esse motivo, eu acredito que talvez
não foi utilizado e o Vina foi para jogar ali de falso 9. O Mugni não ia fazer essa função na reta final. Então, devido a isso, eu acho que pode ser que jogos futuros, né, o Mugni ainda possa voltar. E eu ainda considero um jogador bem importante. Assim. A bola parada dele é muito importante na minha avaliação e para muitas partidas. Bom, agora sim, ataque, Galeano e Paulo Baia. O Galeano, no começo do jogo, assim, eu acho que ele perdeu boas jogadas de contra-ataque, sabe? O Pedro Raul estava fazendo até bem a parede em alguns momentos, tocando de primeira, só que o Galeano não conseguia passar, sabe? Assim, tava tendo muita dificuldade do 1 contra 1 dele, assim, prevalecer. Aquela coisa, taticamente, corre pra caramba, ajuda muito. Alguns momentos do primeiro tempo, acho que ele estava abaixo. Para mim, ele estava até fazendo um jogo de razoável para ruim, mas no segundo tempo, quando o Ceará começa a criar chance, ele teve algumas possibilidades que eu achei bem interessante. Então, eu acho que o Galeano é quase que o oposto do que eu vou falar do Pedro Raul. Acho que ele não começou bem e depois, ao longo do jogo, ele foi melhorando. Dito isso, eu vou colocar um jogo... Vou colocar um jogo razoável, vai. Eu acho que, no geral, assim, não foi o Galeano tão importante assim em outros momentos. Eu acho que teve possibilidades de fazer um jogo melhor, sabe? Que é parecido com o que eu estava analisando ali o caso do Fabiano, né? Que foi aquele amarelo ali com um tonzinho de... Poderia ser verde, que eu acho que depois melhorou, começou mal, como eu estava dizendo. E depois que ele teve que voltar mais ali, né, para ajudar defensivamente, quando o São Paulo cresceu muito ali atacando pelo lado direito defensivo do Ceará. Paulo Baia é o único que vai ganhar uma nota vermelha. O Paulo Baia, de fato, não jogou nada no jogo. Sumido, muito sumido do jogo. Eu achei ele muito alheio à partida, assim, sabe? Em muitos momentos o São Paulo tinha muita tranquilidade de trabalhar essa bola. Estava jogando com 3 zagueiros ali inicialmente, né? Quando sai o Tolói, que aí o Alan Franco vai lá para o lado direito. O Paulo Baia não dava pressão em muitos momentos, assim, recuava e tudo mais, mas não ajudava defensivamente, que pelo menos nesse ponto, por mais que o Galeano não tivesse bem na jogada de 1 contra 1, o Galeano ainda ajudava defensivamente. O Baia, além de não ajudar defensivamente, claro, as jogadas não eram pelo lado esquerdo, eram mais pela direita, o Baia não fez nada, assim, não teve uma jogada em que ele pegou a bola, partiu para cima, um drible, cavou uma falta, pelo menos eu não lembro, assim. Então eu achei uma partida muito ruim, ainda para mim segue como titular, ainda gosto mais da característica dele, em termos gerais, apesar do Pedro Henrique ter feito gol diante do Vasco, fez gol também diante da equipe agora do São Paulo, né, os 2 jogos fora de casa, o Pedro Henrique fazendo gol, mas eu ainda fico com o Paulo Baia, pela característica. Eu acho que pela característica de jogo eu ainda vejo mais interessante ele utilizar, e claro, né, tendo esse revezamento, pode ser que o Pedro Henrique agora, com mais confiança, pode de novo ganhar essa titularidade, porque o Pedro Henrique também às vezes tem esses momentos mais de baixo. E Pedro Raul, essa é aquela situação que é muito difícil às vezes analisar o Pedro Raul nos jogos fora de casa, porque o homem recebe muita bola quadrada, né? No primeiro tempo, eu acho que ele começa bem, né? Uma finalização que ele dá ali, fraquinha, tudo bem, mas uma cabeçada que faltou um pouco mais de força ali, que o Rafael encaixou bem. Mas a jogada para matar, que foi aquela que o Cássio estava dizendo, que é uma coisa que eu sempre cito do Pedro Raul. O Pedro Raul, ele tem que entender que ele é um jogador de finalização. Ele não é um jogador de fazer drible. E em muitos jogos fora de casa, o Pedro Raul perde muito essa jogada definidora para tentar um drible, mas não tem necessidade, entendeu? Assim, ele não é um grande camisa 9. O lance foi muito estranho. Até na transmissão, a narradora, ela fala, velocidade, quando vai para o replay, ele tenta um drible. Eu acho que ele já tinha. Ele teve a chance de bater cruzado, talvez não tenha tido confiança, depois tentou driblar. Assim, foi muito confusa a decisão que ele tomou ali para executar aquele lance. Porque quando ele pega a bola, Mioca, ele tá muito na frente. Tipo, sim, muito. Sim. Aí ele foi perdendo na passada, foi perdendo a velocidade, e no final tenta driblar e diz assim. Eu acho que quando ele tá desacelerando ali, é porque ele já imaginava que ia aplicar o drible, né? Eu acho que ele, na cabeça dele, tipo, vou dar o corte aqui para tentar bater de esquerda. E eu acho que ele se precipitou ali era bola para bater. Se perdesse o gol, ok, mas ali é bola para finalizar, né? Ele tinha chegado inteiro ali na jogada. Acho que ele desperdiçou ali uma grande chance de fazer o 2-0 e praticamente decretar. Claro, acabou confirmando a vitória, mas ali, e principalmente ele, né, que tá numa sequência que tá perdendo boas chances, né? No jogo contra o Bahia mesmo, ele perdeu boas chances. No jogo do Vasco também. Aliás, no jogo do Bahia ele não jogou. No jogo contra o Vasco ele perdeu boas chances. Teve algumas partidas recentes que o Pedro Raul ficou devendo. Então, dito isso, eu vou colocar um laranja, né? Eu sei que talvez para alguns, assim, esse lance, não tá vermelho direto, mas eu acho que o começo do jogo o Pedro Raul conseguiu corresponder. Tanto que eu acho que ele tava fazendo bem a parede, soube tabelar bem, algumas jogadas que o Ceará deu sequência
foi ele fazendo bem essa parede, mas aí depois, ao longo do jogo, foi caindo de rendimento, já na reta final ali, acabou já não acrescentando muito. Os números do Pedro Raul, né? São 7 jogos sem marcar, 1 gol em 14. Tá na hora de pegar um banco, Cássio Zirpoli? Ou também não tem ninguém, vai com ele mesmo? Não, banco não. Deixa. Também para mim não. Tem. Ele, assim, ele faz outras funções. Mas assim, por ele ou porque não tem opção? A falta de opção. E aí eu acho que ele desempenha, eu acho que ele tem um papel além de meter bola para o gol, um papel no esquema de Condé, um cara de estatura ali na área, de pivô. Enfim, não tem. O primeiro ponto, a primeira resposta é por elenco, mas o segundo eu acho que ele tem um papel que desempenha. Agora, obviamente, que pesa a seca. É isso. Bom, vamos pro banco. Pedro Henrique, né? Quer começar por ele, que entrou? Não, vou começar por ele mesmo. Para mim, ele entrou bem, viu? Fazia tempo que o Pedro Henrique não era tão efetivo assim, porque no jogo do Vasco ele chegou a fazer o gol do empate, né? Mas ainda não era esse jogador. Hoje não, hoje ele recebeu muita bola ali, tudo bem que ele cometeu de novo. O Pedro Henrique, às vezes, ele comete umas falhas assim, que até gerou um ataque ali de São Paulo, mas em muitas jogadas de ataque ele foi bem consciente, sabe? Teve, tipo, além da jogada do gol, que claro, né? Contou com o oportunismo dele, porque é uma jogada que meio que sobra para ele, e ele tem a frieza para driblar o goleiro, mas em outras jogadas ele teve a tranquilidade de parar, pensar, virar essa bola, ele virava para o Galeano. Então eu vou considerar um jogo muito bom do Pedro Henrique. Eu acho que em termos de consciência, né, de entender o tipo de jogo que estava exigindo, que é esperar ir para o ataque, eu acho que ele fez bem essa função, eu acho que ele foi bem determinante para o Ceará sair com os 3 pontos aí. Pode colocar o verde mais forte também para o Pedro Henrique aí, PH. O João Pedro lembra que o Luca, né, que é o reserva do Pedro Raul, tá com amidalite. Por isso amidalite, isso. A velha inflamação na garganta. Isso. Bom, temos também aí o Zanocelo. Entrou bem também, né, o Zanocelo? Foi, eu gostei. Eu acho que ele conseguiu fazer o tipo de jogo que era necessário, né, ali, na hora que o Ceará tinha a vantagem. Segurar essa bola com mais qualidade ali na frente, né? Ele até jogou ali como segundo homem da cadência e tal, para segurar essa bola. Sofreu falta ali, então não vou colocar um verde mais forte, assim, porque não acho que foi tão determinante assim para algo a mais, mas ele fez tudo que era necessário, né? Gastou tempo, segurou a bola. Acho que é um jogador que, a depender do contexto, o próprio Condé pode, aquela questão que a gente estava falando, né? Eu acho que o Ceará tem sim, assim, um elenco que algumas opções do banco podem acabar ingressando vez ou outra pelo contexto de jogo que possa acabar pedindo. E eu acho que o caso do Zanocelo na partida de hoje mostrou que tem capacidade para isso. Ainda vai precisar de mais jogos, né? Até porque é isso. O Condé dá baixa minutagem para os reservas, né? Utiliza muitos titulares, mas eu gostei. Hoje ele entrou bem, vai esse verde aí mais meio termo aí, sem ser o verde mais forte. Sobral, que entrou ali no mesmo momento que o Zanocelo. O Sobral fez a partida protocolar dele, não acho que também ajudou defensivamente, acho que em alguns momentos assim não comprometeu mesmo. Acho que ele não foi tão determinante como o Zanocelo, né? O Zanocelo soube gastar a bola, soube segurar essa bola mais. O Sobral foi mais operário ali em termos de fechar espaço, né? Recuperar a bola, distribuir jogo e tal. Então coloco razoável para o Sobral. Acho que foi uma partida protocolar mesmo, assim, tranquilo. Então amarelo aí para ele. Guilherme e Vina não vão ter avaliações, né? Já entraram na reta final. O Guilherme já ali nos minutos, ele até conseguiu ali, né? Que ele cavou o pênalti, vamos combinar, realmente não foi pênalti na jogada, ele realmente dá uma forçada grande ali, e o Vina também já entrou ele praticamente já nos 45, né, então não dá para ter avaliação. Então sobrar o bolinha amarela, Vina e Guilherme aí, bolinha branca. E o nosso querido Léo Condé? Eu acho que o Condé, em termos de estratégia, conseguiu o Ceará começar bem a partida. Eu acho que em certos momentos o time caiu de rendimento ali no primeiro tempo e ele corrigiu na minha avaliação, então acho que ele fez a leitura correta. Quando ele percebeu que o São Paulo atacava mais pelo lado direito defensivo do Ceará, ele falou para o Galeano, olha, fecha mais. Para mim, ele acertou em cheio na volta do intervalo, não precisava esperar algo a mais. O Paulo Baia já não tinha entregado nada no primeiro tempo, então sacar o Paulo Baia para entrar o Pedro Henrique e logo o Pedro Henrique fazer o gol, então tá muito na conta do treinador. Então eu coloco como ele ter feito, tipo assim, uma leitura de jogo ideal, assim, sabe? E até mesmo nas trocas, colocar o Zanocelo para segurar essa bola, Sobral, né? Já que o Dieguinho estava amarelado, ele colocar ali um jogador de marcação, e para mim fez leituras corretas. Até mesmo tirar o Pedro Raul ali já na reta final,
e o Vina terminar o jogo. Então, para mim, vai o verde mais forte para ele. Em termos de estratégia, eu acho que ele fez certo. Eu acho que o que pecou hoje foram algumas peças dentro de campo que não conseguiram corresponder à estratégia de jogo a qual ele tinha estabelecido. Então, para mim, o Condé é o grande responsável aí pelo Ceará ter conquistado esses 3 pontos, apesar do Ceará, a gente sabe ainda que tem essas dificuldades de qualidade, né, em termos de elenco, muitas vezes. Melhor em campo. Vou ficar com o William Machado. O Pedro Henrique foi bem importante ali para o gol, mas eu acho que em termos gerais do jogo por inteiro, eu acho que o William Machado fica como esse principal destaque. Mais uma vez, né? Também voto nele, viu, Thiago Mioca? Nem vi o jogo, mas eu voto no William Machado como melhor do Campeonato Brasileiro, inclusive. É isso.